Gravando. Bem, meu nome é Wellington dos Santos Silva. Eu congrego aqui na Congregação Ebenezer desde o dia 26 de novembro de 2000. Eu aceitei a Cristo em um culto infantil conduzido pela irmã Maria Santiago, na casa da irmã Francisquinha. Quando fizeram o convite, eu posso dizer que foi um misto de sentimentos. Um pouco ansioso, querendo aceitar, mas ao mesmo tempo não. O que minha família ia pensar, mas eu fui. Naquele momento, eu era uma criança de 10 anos. Hoje eu entendo que naquele momento era o Senhor que estava me chamando para que eu vivesse separado para Ele. Eu vinha de uma família católica, todos os meus familiares eram católicos, mas eu não me encaixava. Nunca me encaixei na doutrina da Igreja Católica. É tanto que lá em casa não tinha santos, não tinha imagens de santos, não tinha terços, a gente não rezava terços. E é tanto que eu guardo uma lembrança com carinho do pastor Passondas. Como a irmã Maria Santiago morava próximo à minha casa, a irmã Francisquinha morava quase em frente à minha casa, então o pastor Passondas sempre estava naquele entremeio ali conversando, visitando os irmãos. E sempre quando ele encontrava a minha mãezinha, ele fazia o convite, né? E ela, não, pastor, só quando for o tempo certo. E também da mesma forma, quando eu aceitei a Cristo, eu não ficava insistindo, porque ela sempre dizia que no momento certo ia aceitar a Jesus, como aconteceu em 9 de outubro de 2009. Bem, eu aceitei a Cristo 2 dias antes de vir para a Ebenezer. Aceitei de fato a Cristo nesse culto infantil no dia 24 de novembro de 2000. Lembro como se fosse hoje. Cheguei nesta igreja um pouco nervoso, num domingo pela manhã, a igreja já cheia. A fachada da igreja, lembro-me que era aquele formato do castelo indiano, turco, com a feira aqui do lado, a feira que vendia verduras, legumes, que os irmãos reclamavam da caatinga de peixe. Então, são coisas que me lembram, que eu lembro. Uma família que eu posso dizer que me acolheu inicialmente aqui na Ebenezer, era uma família que eu convivia antes de aceitar a Jesus, que eu frequentava a casa. É a família do irmão Albuquerque. Eu estudava com o Alfran, com a Franiale também. Então, eu frequentava a casa deles e eles que inicialmente me deram o suporte para que eu me encontrasse aqui dentro, para que eu ficasse bem. Lembro da minha primeira aula da escola dominical, que era sobre mídias televisivas, e a professora era a Marinalva. A Marinalva era uma jovem que estava fazendo pedagogia. Se não me falha a memória, ela já estava fazendo pedagogia. E ela que me inspirou, me levou nos primeiros rudimentos da fé cristã, no sentido de me ensinar. Mesmo que o pastor Passondas, nos cultos de sexta-feira e no domingo, nos ensinava, a Marinalva também muito me ajudou nessa trajetória de andar com Cristo. Lembro até a roupa que eu estava vestido na minha primeira escola dominical. Eu estava com uma calça jeans, num tênis branco, com detalhes vermelhos e uma camisa cinza. E lembro dessa primeira aula com muito carinho. Lembro também quando fui apresentado, vim com minha mãe, que era minha mãe e vó, que ela que me criou inicialmente.
ela que teve esse papel de mãe na minha vida. E estar aqui, a Ebenezer, para mim, para minha pessoa, é um lugar de porto seguro, um lugar onde eu encontro Deus, um lugar onde eu me sinto bem, um lugar onde eu estou em comunhão com os irmãos. Como o próprio nome Ebenezer significa, é ajuda. E lembro muito, antes dessa reforma grande que teve no pastoreio do pastor Antônio Dias, eu lembro que a Ebenezer tinha uma galeria no formato de U. E era uma galeria que tinha 3 espaços de lugares. E eu gostava muito de sentar. Às vezes, quando eu chegava atrasado, que os bancos estavam cheios de irmãos, aí eu ia para a galeria. Quando não, eu sentava aqui na frente. Eu sempre digo que eu sempre buscava ser dedicado à obra de Deus. Mesmo eu tendo aceito a Cristo com 10 anos de idade, mas eu só fui mesmo perceber o real motivo de nós estarmos aqui na Ebenezer. Foi com 16 anos, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo com evidências de línguas. Lembro também de um momento em que eu fiquei muito nervoso. Ficava muito nervoso. Foi no meu batismo nas águas, 2 anos depois da minha conversão. E mais uma vez, um jovem chamado Alfran foi comigo, me explicando como é que seria o batismo. Para não dizer que eu não passei pelo discipulado, eu assisti umas 2 aulas somente. E me batizei. Uma coisa engraçada nesse momento é que eu mesmo me batizei. O pastor me chamou foi no Rio Tocantins, o pastor me chamou e eu pisei em falso numa pedra e tibungo na água. Aí o pastor até disse assim: rapaz, tu já está se auto-batizando, deixa eu te batizar. Mas foi um momento, eu digo, na minha vida aqui na Ebenezer, vários momentos, mas o momento do meu batismo que eu comecei a ter um entendimento de que eu estava deixando uma vida que possivelmente eu teria se não tivesse aceitado a Cristo. Estaria no mundo. E que Deus me separou. E eu sou privilegiado de estar aqui contando essa história e por fazer parte de 23 anos dentro destes 50 anos de história. Esse ano eu vou completar 23 anos que aceitei a Cristo e com muito orgulho, com muita honra de estar aqui. Aqui eu fiz amigos, aqui eu participei. Aqui algumas pessoas falam que eu sou multifuncional. Por quê? Porque eu participo de tudo. Eu participo da liderança de jovens, eu sou professor da escola bíblica dominical, eu sou líder do grupo de teatro, grupo teatral Evangelizarte, sempre estou envolvido. E o pastor Arilton, né, que é o nosso pastor atual, ele me deu um desafio de estar na frente do departamento que está dos idosos, Departamento dos Idosos, Vidas Florescentes. Então, como diz, eu estou aí para o que der e vier. Eu não ganho nada em troca, mas somente o sentimento de dever cumprido. Também uma coisa que eu posso destacar nessa minha trajetória aqui dentro da congregação Ebenezer, que muito me marcou e me marca até hoje, porque eu ainda faço parte, é do Coral de Jovens Salmodiai. Estou desde o início da formação do coral.
que foi em 4 de fevereiro do ano de 2000, que era um sábado. Lembro como se fosse hoje, a irmã Maria Santiago ali em cima, passando para a gente através de um cavalete. Eu acho que eu não lembro bem se era cartolina ou papel 40, sei que era branco, com a letra da música Te Agradeço. Eu vi, naquele primeiro momento eu não participei, mas eu fiquei observando. E lembro ela relatando, inclusive, que anteriormente tinham tentado formar um coral, mas sem sucesso. A formação do coral Samodiai, ela começa dentro da liderança de um casal que estava na frente da mocidade, que era o irmão Claumir Almeida e a irmã Luziana Almeida, que hoje são pastor Claumir Almeida e missionária Luziana Almeida, que estão lá pastoreando a congregação Peniel. E eles, naquele momento, tiveram essa visão e iniciaram como um vocal, mas como, diante dos ensaios e de algumas apresentações, foi chegando jovem e aumentando de tamanho e número de jovens que estavam ali. Atualmente eu sou o remanescente, eu sou o único que estou no coral Samodiai desde o início. Também lembro a roupa que eu estava, para vocês verem, é um momento que me marcou muito. Eu estava vestido numa calça jeans de tênis com uma camiseta azul com umas listras pequenas assim pretas. E lembro que também estava a Raquel Fonseca, que na época tinha sido maestrina do coral Cântico de Sião e também da banda, que a Ebenezer teve uma banda. Muitas pessoas não sabem, mas a Ebenezer teve uma banda. Eu ainda, quando eu me converti, eu ainda cheguei a ter o privilégio de ver os jovens irmãos tocando. Lembro que era 6 bancos que ficavam deste meu lado aqui, debaixo da galeria. Tinha trompete, tinha tuba, tinha clarinete, tinha saxofone. Lembro que uma irmã que me chamava bastante atenção, que eu achava muito bonito, é a mãe do Wesley Oliveira, Lucilene, a irmã Lucilene. É a mãe do Wesley. Jusilene, lembrei. A irmã Jusilene que tocava saxofone. Eu achava muito bonito quando ela tocava. E participar do coral Samodiai foi e ainda é um privilégio. É uma honra de louvar a Deus. E naquele momento, o grupo em si não tinha um nome. Nós éramos chamados apenas de coral de jovens da congregação Ebenezer. O coral de jovens da Ebenezer. Quando nós ganhamos um campeonato de coral de jovens, a gente não tinha em si um nome, até que uma jovem, a filha da irmã Josina, a Jussânia, no momento aqui lembra, a gente estava até aqui assim, conversando no final de um ensaio, e a irmã Luziana falou: a gente deve ter um nome, assim como a Raquel também disse, a gente tem que ter um nome. E a Jussânia sugeriu, né, que poderia ser Salmodiai, baseado em um salmo. Que salmodiar é louvar ao Senhor, né, com intensidade mesmo, com sinceridade. E o que os maestros, e a maestrina e os maestros sempre colocaram para nós, é que a gente nunca louvasse apenas cantar por cantar, mas cantasse com verdade, engrandecendo o nome do Senhor. E se me perguntassem
o que significa, uma música que mais marcou, na minha percepção, a trajetória do coral Salmodiai, eu elencaria 2 músicas. Minha Pequena Luz. Sempre isso é unanimidade. Todas as vezes que lembram do coral Salmodiai, nos lembramos desta música. A versão raiz coral, que foi trazida lá como uma sugestão lá de São Paulo, por uma das componentes do coral, que vieram, a Suzy, a filha do irmão Valdivino, que é aquela: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. É uma música que me lembra muito. Inclusive, uma das primeiras festas do Salmodiai, que o tema era salmodiar ao Senhor. Que a gente até usava uma farda que o pessoal falava que era a farda das abelhinhas. Por quê? Porque as mulheres usavam um vestido preto com uma gola em V e uma faixa amarela. E os rapazes usavam uma calça social com uma camisa social, manga 3/4, que estava na moda na época, amarela. Então, é uma farda que me traz boas lembranças de uma época que a gente estava iniciando e que uniu os jovens. Foi uma época que teve a união dos jovens, na época do coral Salmodiai. Há uns dias atrás eu estava olhando no YouTube alguns vídeos do coral Salmodiai, como nós evoluímos na técnica, na forma de louvar, e foram momentos muito bons. E o que eu posso dizer desses 23 anos que vou fazer dentro dessa trajetória dos 50 anos? O que eu posso dizer da Ebenezer? A Ebenezer significa, além do seu significado, na minha concepção, significa koinonia. O que é koinonia? É comunhão. Trazendo da Bíblia a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos. Nós somos um corpo, uma parte do corpo de Cristo. Eu posso dizer também que nem tudo foram flores, mas foi aqui que eu conheço a Deus e vivencio na minha trajetória experiências com Deus. E eu tento ser bênção na vida de outras pessoas. Da mesma forma que pessoas foram bênçãos na minha vida, eu também tento ser bênção na vida das outras pessoas. E independentemente de onde eu esteja, que eu deixe de congregar aqui um dia, só Deus sabe de todas as coisas. Mas se os planos de Deus um dia eu tiver que sair daqui da congregação, Ebenezer, eu levo o seu nome comigo. Eu levo o seu nome comigo, como alguns irmãos que gravaram, algumas irmãs gravaram. Não há como sair de Imperatriz ou sair daqui para outro lugar e não levar consigo a Ebenezer no coração. E por isso eu digo, eu vou levar esse lema, que é um versículo, que eu digo que eu tenho 2 versículos na minha vida, que é o Salmo 37, verso 5,
E eu esqueci o salmo. O Salmo 37, verso 5. Deu um branco do salmo. Meu Deus, é o salmo da minha vida. Esqueci. 37, 5. Entregue. Sim, lembrei. O salmo da minha vida, que é o salmo que Deus falou muito comigo. Salmo 37, 5, que é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu não digo isso somente para mim mesmo, mas para todas as pessoas que por acaso estejam vivenciando algum problema, alguma dificuldade. O Senhor sempre está contigo. E eu levo também comigo, e sempre vou levar. Está lá em 1 Samuel 7,12, que é o lema da Assembleia de Deus em Imperatriz e o significado de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado. Wellington, sobre o teatro. Fala, pode falar. Tem 8 minutos. Fala. Sobre o teatro, como é que você entrou no teatro? Desde quando o teatro surgiu? Você estava desde o começo do teatro também? O que o teatro chegou a alcançar? Você como hoje líder do teatro. Bem, eu lembro que eu sempre tive uma desenvoltura, né? Eu sempre digo que eu fui tímido, mas as pessoas dizem que eu não sou tímido, que eu sou muito desenvolto, eu falo alto, não tenho vergonha, posso ter vergonha no início, mas a vergonha some no decorrer da minha fala. Eu lembro, se não me falha a memória, já foi no final do segundo semestre, já no final do ano, que eu adentrei no grupo de teatro. Não é ministério, é grupo de teatro. Porque a gente sempre entendeu que ministério é muito pesado. E às vezes, assim, um peso. E que os componentes não iriam entender o significado de ministério. Então ficou grupo teatral, Evangelizar-te, com o lema Evangelizando através da arte. Lembro-me, eu acredito, se não me falha a memória, ele foi fundado em 2009, aliás, perdão. 2009, no segundo semestre. Eu não lembro o mês especificamente. Mas lembro que o grupo em si começou com em torno de 10 jovens e foi aumentando, né, porque a gente queria sair do comum. Como assim um comum? Queria sair de, tipo, como eu posso dizer, jogral, que era muito comum naquela época, que não é tão distante, né? Mas teve um impacto na minha vida. Eu soube como evangelizar, uma ótima forma de evangelização, de levar a palavra de Deus às pessoas através do teatro. Então a gente não, como eu disse, a gente queria sair do comum, a gente queria impactar mesmo as pessoas. A gente queria mostrar a realidade mesmo do mundo espiritual, que existe o mal, existe Deus, mas também existe o mal. E na época o líder do grupo do teatro foi o Derivaldo, que é um primo meu de 3º grau. Ele conduziu por bastante tempo o grupo de teatro. Saiu na época do Raulzinho, ele deixou de ser o líder na época do Raulzinho. E quando eu assumi, inicialmente, meio receoso, meio com medo, eu assumi porque eu não me sentia preparado.
E juntamente com o nosso atual líder de jovens, o Lucas Vinícius, ele estava lá junto comigo e também junto com... A gente liderou por um tempo o Evangelizarte, junto com também o Vitor Antônio. E uma peça que eu posso dizer, também a gente fazia peças grandes, não eram peças pequenas. A gente está tentando ver se traz novamente a noite cênica, que é uma noite em que ocorria várias peças teatrais pequenas e fazíamos uma grande. Uma que eu posso destacar, que muito marcou, não só o grupo de teatro, mas as pessoas que assistiram, foi a peça Além do que se vê, que nós gravamos até um DVD, quando nós apresentamos lá no Teatro Ferreira Goulart. Se não me falha a memória, no ano de 2010 ou 2011. Acho que foi 2011. E o grupo do teatro continua sendo uma ótima ferramenta de evangelismo. E esse ano a gente pretende fazer algumas peças ainda. A gente percebe um pouco ainda... um pouco disperso, mas quando é possível a gente apresenta. Mas quando nós apresentamos, nós não só apresentamos, todas as pessoas que apresentam têm um intuito, que é nada mais de adorar o Senhor através da arte, desta arte. E esse documentário, ele também surgiu como uma forma da gente não esquecer a nossa história. A história que está entranhada nessas paredes, neste chão, que está entranhada nos irmãos. Aqui que também convivem no departamento infantil, os irmãos que estão aqui todas as quartas e sextas e sábados e domingos. Todos esses dias nós estamos aqui unicamente para adorar e louvar o Senhor. E daqui da Ebenezer saiu pessoas que têm se destacado no meio da igreja. E aqui também eu digo que é um celeiro de pessoas para a obra do reino de Deus. Mais alguma pergunta? Mais um minuto, se tu quiser falar uma coisa, está acabando. Tem 2 minutos ainda. 2. E também eu posso destacar o trabalho que é feito na juventude. Também, desde quando eu entrei, sou bem atuante no meio da juventude, e se me derem a oportunidade, eu continuarei atuante na juventude, e também em todos os departamentos que me derem a oportunidade aqui dentro da congregação Ebenezer. Sobre os idosos. Tem um minuto para falar sobre os idosos. O que eu posso falar dos idosos? É um desafio. Eu mesmo chego a dizer para a minha pessoa que eu não sou capaz. E o Senhor diz, tu é capaz, eu que te coloquei. Então eu vou trabalhando para o Senhor. E em nome de Jesus será feito um lindo trabalho, não para me enaltecer, mas para enaltecer o reino de Deus. Amém? Amém. Quer fazer uma oração? Tem 45 segundos.